No vasto e misterioso tapete da história humana, poucos lugares foram tão enigmáticos quanto o extenso Vale do Rio Amarelo, onde a civilização chinesa emergiu das sombras do tempo. Este rio, conhecido como Huanghe, não é apenas uma artéria vital que sustentou gerações, mas também o cenário de um drama antigo que se desenrola em uma paisagem de lendas e descobertas. Que segredos guarda este canto do mundo, onde os ecos de uma era primordial ainda ressoam nas correntes de suas águas? Os primeiros assentamentos nesta região remontam a milhares de anos atrás, a um tempo em que a humanidade começava a deixar para trás o nomadismo e a abraçar a agricultura. Nas margens do Huanghe, comunidades de caçadores-coletores se transformaram em agricultores, cultivando arroz e milheto, e domesticando animais. Essa mudança radical não foi meramente uma questão de sustento, foi o germe de algo muito maior. Quais foram os momentos decisivos que levaram à criação de uma civilização duradoura em um ambiente tão desafiador? À medida que a população crescia, aldeias brotaram ao longo do rio, onde a vida comunitária florescia. Com o tempo, essas agrupações se consolidaram em sociedades mais complexas, marcadas pela especialização do trabalho, o comércio e a hierarquia social. O surgimento da cerâmica e da metalurgia não apenas transformou a vida cotidiana, mas também lançou as bases para o desenvolvimento de uma cultura rica e multifacetada. Nesse contexto, as primeiras crenças e rituais religiosos começaram a tomar forma, dando origem a um profundo sentido de conexão com o espiritual e o ancestral. Que práticas enraizaram-se nos corações desses primeiros chineses, e como influenciariam o futuro do país? À medida que essas comunidades evoluíam, surgiram líderes, figuras que moldariam o destino de seus povos. Com o tempo, esses líderes se agruparam em tribos maiores, dando passagem à formação das primeiras dinastias. A dinastia Xia, cuja existência permaneceu envolta na névoa do mito, se ergue como o símbolo desse amanhecer. Disse que foi um tempo de grandes inovações, onde a escrita, a arquitetura e a organização social floresceram. No entanto, foi a dinastia Xia realmente a primeira, ou seu legado foi distorcido pelo tempo e pela memória coletiva? O eco das histórias de heróis e governantes nos transporta à dinastia Shang, que sucedeu a Xia e deixou um legado tangível na forma de inscrições em ossos oraculares e bronzes cerimoniais. Esta dinastia, que se estendeu de aproximadamente 1600 a.C. até 1046 a.C., é o primeiro período da história chinesa do qual possuímos evidências arqueológicas sólidas. As cidades de Anyang e Yin se erguem como testemunhas de uma civilização avançada, onde a escrita se tornou uma arte e a religião um pilar fundamental da vida cotidiana. O que esses vestígios nos revelam sobre a mentalidade de um povo que olhava para o céu em busca de respostas, e como seus deuses influenciaram seu destino? Nesta busca por entendimento, não podemos esquecer a importância da agricultura e do comércio que floresceram nessas primeiras dinastias. As terras férteis do Vale do Rio Amarelo se tornaram o coração pulsante de um império em formação. A produção de grãos e a invenção de técnicas agrícolas eficientes não apenas garantiam a subsistência, mas também fomentavam a troca entre comunidades. Nesse entrelaçado de relações, o desenvolvimento de rotas comerciais começou a desenhar o futuro do que seria uma vasta rede de comunicação e poder. Quais foram as dinâmicas ocultas que moldaram essas interações e como deixaram uma marca indelével na história chinesa? Finalmente, a dinastia Zhou emergiu das cinzas da Shang, marcando uma mudança transcendental na história da China. Neste período, novas estruturas de poder foram estabelecidas e ideias filosóficas foram gestadas, que ressoariam ao longo dos séculos, como o confucionismo e o taoísmo, que definiriam a identidade cultural do país.
À medida que exploramos o contexto desse novo ordenamento, é vital perguntar como essas correntes de pensamento influenciaram a vida dos cidadãos e a organização do Estado. Assim, nesta viagem através das origens da civilização chinesa, vislumbramos o amanhecer de uma cultura rica em matizes e mistério. Desde os primeiros assentamentos no Vale do Rio Amarelo até a consolidação das dinastias, cada passo foi um elo na cadeia de um legado duradouro. Mas, o que mais se oculta nas sombras dessa história antiga? A resposta nos espera no próximo capítulo, onde examinaremos o impacto duradouro da dinastia Zhou, um período que lançaria as bases para o florescimento de ideias e sistemas que perduram até nossos dias. Essa crise não tardaria a dar passo a uma nova era na vasta história da China. No horizonte emergente, a dinastia Zhou, considerada uma das mais influentes na construção da identidade chinesa, começava a tecer um legado que ressoaria através dos séculos. Mas, que mistérios espreitavam no coração dessa dinastia que se estendeu de 1046 a.C. até 256 a.C.? Os Zhou não foram apenas os arquitetos de um sistema feudal que estabeleceria as bases da organização política, mas também os portadores de uma mudança filosófica que transformaria o pensamento chinês. Em suas vastas terras, onde os rios serpenteiam como veias de vida, nasceram duas das correntes mais poderosas, o confucionismo e o taoísmo. Mas, como surgiram essas filosofias em um contexto tão turbulento? O período Zhou se divide em duas fases, a inicial e a tardia. Durante a fase inicial, os Zhou estabeleceram uma nova ordem após derrubar a dinastia Shang. Esse novo sistema não era apenas uma questão de conquista, era um pacto quase sagrado. Os Zhou se apresentaram como os Filhos do Céu, legitimados pelo mandato do céu, um conceito que não apenas afirmava seu direito de governar, mas também implicava uma responsabilidade para com seu povo. Foi realmente o mandato divino que lhes concedeu poder, ou havia algo mais terreno em sua ascensão? À medida que o sistema feudal se consolidava, os senhores feudais começaram a governar vastas extensões de terra em nome do rei Zhou. Esse modelo fomentou a descentralização do poder, dando espaço à aparição de clãs e nobres que disputavam o controle. Mas essa fragmentação também semeou as sementes do conflito. Poder-se-ia dizer que o mesmo sistema que prometia estabilidade também se tornou a raiz da desconfiança e da guerra. O eco dessa desconfiança ressoaria com especial força durante a fase tardia da dinastia Zhou. A crescente autonomia dos senhores feudais lhes permitiu acumular poder, desafiando a autoridade central. Nesse contexto de rivalidades e lutas internas, floresceram as ideias de pensadores que buscavam respostas à natureza do ser humano e seu lugar no universo. Confúcio, um mestre e filósofo, emergiu como uma figura-chave, propondo uma ética centrada na moralidade, na justiça e na hierarquia social. Seria sua visão a chave para restaurar a ordem em um mundo caótico? Nos perguntamos enquanto exploramos seus ensinamentos. Por outro lado, o taoísmo, com seu enfoque na harmonia com a natureza e na busca do equilíbrio, oferecia um contraste radical. Laozi, seu fundador, propunha que o caminho verdadeiro era o da suavidade e da flexibilidade, desafiando a rigidez do pensamento confucionista. Poderia ser que o caminho para a sabedoria não se encontrasse na luta, mas na aceitação? Refletimos diante da dualidade dessas filosofias. No entanto, o legado do Zhou não se limitou à política e à filosofia. Também foi um período de esplendor cultural, onde a poesia, a música e as artes floresceram. As cerimônias elaboradas e os rituais complexos tornaram-se o reflexo de uma sociedade que buscava compreender seu lugar no cosmos.
Que segredos se ocultam atrás das notas dessas melodias antigas, que ainda ressoam na memória coletiva de um povo? O fim da dinastia Zhou não foi simplesmente um colapso, foi o início de uma era de caos conhecida como os Reinos Combatentes. A fragmentação do poder, a luta pelo domínio e o ressurgimento das ideias filosóficas que haviam germinado durante seu reinado marcariam o caminho para uma transformação profunda na história da China. Que lições poderiam ser extraídas dessa tumultuada transição, e como influenciariam o futuro do país? Em meio a esse enigma, o eco da dinastia Zhou nos lembra que o passado não está morto, vive nas correntes de pensamento e nas estruturas que ainda perduram. A história da China avança, mas os ecos de seus antigos legados continuam sussurrando verdades fundamentais às gerações que vêm. Assim, à medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, onde a sombra da guerra e da fragmentação paira sobre o horizonte, nos perguntamos: que novos desafios surgirão na era dos reinos combatentes? A resposta, como sempre, encontra-se nos mistérios que aguardam nas páginas ainda por descobrir da história chinesa. Essa crise não tardará a se transformar em um torrente de caos e guerra. A dinastia Zhou, cujos alicerces haviam começado a se desgastar, deixou para trás um vazio que logo seria preenchido pela ambição desmedida de vários estados. Assim, a Era dos Reinos Combatentes emergiu, um período onde o eco das espadas e o clamor das batalhas ressoavam em cada canto do que hoje conhecemos como China. Entre o século V a.C. e a unificação sob a dinastia Qin, esse tempo se tornou um labirinto de alianças efêmeras e conflitos implacáveis. 7 reinos principais lutavam pelo controle, cada um com seu próprio legado, desejos e segredos. Wei, Han, Zhao, Yan, Qin, Shu e Kei se enfrentavam em um cenário onde a diplomacia era tão volátil quanto a pólvora utilizada no campo de batalha. Mas, o que levou esses reinos a mergulharem em um ciclo de violência aparentemente interminável? As raízes dessa era convulsa se aprofundam na fragmentação do poder. Os senhores feudais, que um dia haviam jurado lealdade à dinastia Zhou, começaram a agir como monarcas em seus próprios territórios. As lutas pelo domínio territorial não apenas desencadearam guerras, mas também deram lugar a uma transformação cultural e filosófica. Em meio à desesperança e ao sofrimento, surgiram pensadores que buscavam respostas. Confúcio, Laozi e outros filósofos começaram a tecer uma complexa rede de ideias que buscavam entender a natureza humana e a ordem social. Mas, poderiam as palavras desses sábios realmente oferecer consolo em meio ao estrondo da guerra? A vida cotidiana dos cidadãos se transformou em um enigma. Enquanto os exércitos marchavam e os nobres conspiravam, a população civil enfrentava um dilema existencial. A agricultura, a base da economia, sofreu estragos pelo recrutamento forçado e pela destruição das terras. Os camponeses, presos entre a ambição de seus governantes e a necessidade de sobreviver, tornaram-se um recurso valioso na máquina bélica. As terras que um dia floresceram sob o sol ganhavam vida com o suor e o sangue daqueles que lutavam por um futuro incerto. Seria esse o preço da glória? Em meio a essa voragem, o reino de Qin começou a se destacar. Com uma estratégia militar inovadora e uma liderança decidida, Qin Shi Huang, o futuro primeiro imperador da China, forjou um caminho rumo à unificação. Suas táticas, que combinavam a força militar com uma visão astuta da política, o levaram a cimentar seu poder e a se tornar um símbolo da ambição desmedida que caracterizava a época. Mas, seu sucesso foi resultado de uma habilidade excepcional ou simplesmente uma consequência do caos reinante? Os conflitos não apenas moldaram a paisagem física, mas também deixaram uma marca indelével na psique coletiva da população.
As histórias de heróis e traidores, de vitórias e derrotas, tornaram-se relatos que ecoariam através dos séculos. As crônicas de guerreiros valentes e estratégias engenhosas se entrelaçaram com as tradições orais, deixando um legado que perduraria muito além da era em si. Quantos desses relatos são verdadeiros, e quantos são produtos da memória coletiva? Enquanto o eco das batalhas ressoava, uma mudança profunda se gestava nas sombras. Os ensinamentos dos filósofos começaram a penetrar na sociedade, promovendo a ideia de uma ordem moral que deveria prevalecer sobre a barbárie da guerra. Nesse contexto, o pensamento confucionista começava a abrir caminho, oferecendo uma alternativa à violência. Os ensinamentos sobre respeito, lealdade e moralidade começaram a ser vistos como uma luz em meio à escuridão. Mas, poderia realmente a filosofia mudar o rumo de um ciclo tão destrutivo? A era dos reinos combatentes chegou ao fim, mas não antes de deixar uma esteira de legado em seu caminho. A unificação da China sob a dinastia Qin não foi apenas um marco político, mas também um momento decisivo na história da humanidade. A transformação de um país dividido em um império unificado prometia um futuro em que o caos daria lugar à organização e à estabilidade. No entanto, esse futuro também traria consigo seus próprios enigmas e desafios. Assim, as sombras da guerra se dissiparam, mas os ecos dessas batalhas continuariam ressoando no tempo. A construção da Grande Muralha, símbolo de poder e proteção, marcaria o início de um novo capítulo. Um capítulo onde a ambição de um único homem mudaria o destino de uma nação para sempre. Que segredos se ocultarão atrás dessas muralhas e que novas histórias surgirão da unificação que estava por vir? Aquela era uma era de caos e guerra que logo daria lugar a uma nova era, uma que prometia unidade e força. Em meio à desolação dos reinos combatentes, um homem se ergueria, decidido a forjar um destino inquebrantável para sua terra. Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, se tornaria o arquiteto de um império que ressoaria através dos séculos, deixando um legado marcado pela ambição e grandeza. A história de Qin Shi Huang é em si um enigma, um tecido de intrigas, decisões audaciosas e uma insaciável sede de poder. Desde sua ascensão ao trono aos 16 anos, sua visão se concentrou em unificar os diversos estados em conflito que desgastavam o país. Mas, quais motivações o levaram a empreender essa monumental tarefa? Foi um desejo genuíno de paz ou o eco de uma ambição desmedida? Com astúcia e determinação, Qin Shi Huang começou sua campanha de unificação em 221 a.C., estabelecendo uma nova ordem que aboliu as antigas divisões feudais. Com a instauração de um sistema administrativo centralizado, esse jovem imperador não apenas redefiniu o mapa político da China, mas também lançou as bases de uma identidade nacional. No entanto, seu caminho não esteve isento de controvérsias. Para consolidar seu poder, Qin Shi Huang implementou uma série de reformas radicais, incluindo a padronização da escrita, das medidas e do sistema monetário. Essas ações, embora necessárias, foram recebidas com resistência e temor entre as elites locais. Mas poderia um império realmente florescer sob a sombra do descontentamento? À medida que seu domínio se expandia, Qin Shi Huang enfrentou a ameaça de invasões de tribos nômades que espreitavam ao norte. A insegurança pairava sobre seu recém-formado império, e a necessidade de proteção se tornou uma obsessão. Foi então que surgiu a ideia de uma estrutura titânica, uma muralha que não apenas defendesse seu território, mas também simbolizasse seu poder indiscutível. Assim, começou a construção da Grande Muralha, um ambicioso projeto que transformaria a paisagem da China.
As primeiras seções da muralha foram erguidas utilizando pedras e terra das fortificações existentes, mas com o tempo, a visão de Qin Shi Huang demandou mais do que simples reparos. Estima-se que centenas de milhares de trabalhadores, incluindo soldados, camponeses e prisioneiros, foram recrutados para realizar essa titânica tarefa. Entre a poeira e o suor, ergueram-se muros que se estenderiam por milhares de quilômetros. Mas, qual seria o custo de tal empreendimento? A construção da muralha exigiu sacrifícios inimagináveis. Muitos homens perderam a vida em seu árduo trabalho, tornando-se sombras que, segundo as lendas, ainda vagam pelas terras que protegeram. A Grande Muralha, mais do que um simples bastião contra os invasores, se ergueu como um símbolo da vontade inquebrantável de Qin Shi Huang. Mas, ele realmente alcançou seu propósito? Apesar de sua imponente presença, a muralha não pôde evitar que as tribos nômades atacassem em diversas ocasiões. No entanto, ela estabeleceu um senso de identidade entre os povos que habitavam o império, um lembrete constante de que a união era necessária para a sobrevivência. No ocaso de seu reinado, Qin Shi Huang se obsessou com a imortalidade. Após a morte de um filho e a crescente pressão de seu império, o imperador buscou nas profundezas da alquimia e da magia, convencido de que poderia eludir o destino que aguardava todos os mortais. Em sua busca desesperada, enviou expedições em busca de elixires sagrados, deixando um rastro de mistério que ainda persiste na história. Sua busca pela imortalidade foi uma manifestação de medo ou um reflexo de sua ambição desmedida? À medida que a sombra de seu legado se estendia, a figura de Qin Shi Huang se tornou um mito. Sua morte em 210 a.C. não marcou o fim de sua história, mas o início de uma série de conflitos que levariam à divisão do império que tanto lutou para unificar. A Grande Muralha, embora se erguesse com orgulho, não poderia evitar o desmoronamento de sua visão unificadora. Assim, o eco de Qin Shi Huang e sua monumental obra ressoam na história da China, como um lembrete de que a grandeza pode surgir das cinzas do caos, mas também que o poder, em sua forma mais pura, pode ser uma arma de dois gumes. No próximo capítulo, nos aprofundaremos no florescimento cultural e econômico da dinastia Han, explorando como o legado da Grande Muralha e do primeiro imperador lançaria as bases para o desenvolvimento da Rota da Seda, um vínculo que mudaria para sempre o destino da Ásia. Essa crise não tardaria a dar lugar a uma nova ordem, uma que transformaria o tecido cultural e econômico da China de maneiras inimagináveis. A dinastia Han, que governou de 206 a.C. até 220 d.C., emergiu como um farol de civilização. Em seus vastos territórios, teceram-se histórias de glória e ambição, unindo um povo com um legado que ressoaria através dos séculos. Os Han não apenas consolidaram o poder político, também fomentaram um florescimento cultural sem precedentes. As artes e as ciências prosperaram, e a invenção do papel no século II a.C. abriria as portas para um novo mundo de conhecimento e comunicação. Mas como puderam os Han, após o caos da Era dos Reinos Combatentes, alcançar tal feito? A resposta pode ser encontrada em sua abordagem ao comércio e à diplomacia, que se entrelaçava com o desenvolvimento do místico caminho da seda. Este antigo caminho, que conectava a China com as civilizações da Ásia Central, tornou-se um símbolo de intercâmbio cultural e econômico. Não apenas mercadores, mas também filósofos, artistas e exploradores aventuravam-se por suas rotas sinuosas. Que mistérios e maravilhas aguardavam em cada canto deste trajeto? Desde os luxuosos tecidos de seda até as especiarias exóticas, o comércio não apenas enriquecia a economia Han, mas também semeava as sementes de um intercâmbio cultural vibrante.
As caravanas que cruzavam desertos ardentes e montanhas geladas eram portadoras de mais do que apenas bens materiais, traziam consigo ideias, religiões e tradições. O budismo, que mais tarde floresceria em terras chinesas, começou sua travessia por essas rotas, desafiando as concepções tradicionais e semeando o germe da espiritualidade em um povo que conhecera o confucionismo e o taoísmo. Que impacto teria isso na identidade cultural de uma nação em expansão? Os Han, conscientes de sua posição privilegiada, estabeleceram relações diplomáticas com potências distantes. As embaixadas enviadas à bacia do Mediterrâneo e às terras dos persas não apenas buscavam comerciar, mas também abrir portas para o conhecimento e a paz. Em um mundo onde o conflito parecia ser a norma, os Han tornaram-se arquitetos da diplomacia. Seria esse o segredo de sua longevidade e do poder que ostentaram por séculos? No entanto, apesar de seu esplendor, a dinastia Han não estava isenta de sombras. Os conflitos internos, as lutas pelo poder e a corrupção começaram a erodir sua base. Aquilo que havia sido uma época de esplendor cultural logo se veria ameaçado pela fragmentação política. A mesma rede de comércio que havia alimentado sua riqueza começou a se transformar em um campo de batalha, onde clãs rivais lutavam pelo controle das rotas comerciais. O eco da glória Han tornava-se um sussurro de descontentamento. À medida que os Han enfrentavam desafios cada vez mais complexos, o caminho da seda seguia seu curso. As caravanas não apenas transportavam mercadorias, tornaram-se portadoras de um legado cultural que transbordava as fronteiras chinesas. A influência da dinastia Han se estendeu além de seus territórios, tecendo uma rede que conectava diferentes civilizações em um tapete de interações humanas. Enquanto a dinastia começava a vacilar, o caminho da seda tornava-se um símbolo de unidade cultural, unindo povos diversos em um intercâmbio contínuo. Como se veria esse legado nas gerações futuras? Seria um caminho para a criação de um mundo interconectado ou um trajeto rumo à fragmentação definitiva? As perguntas que surgem desse florescimento cultural e econômico são profundas e enigmáticas. À medida que a dinastia Han começava a se desvanecer, seu legado cultural permanecia vivo, aguardando o momento de seu ressurgimento. Mas o eco da história não se detém aqui. Com a queda dos Han, uma nova era se aproximava, marcada pela introdução de novas filosofias e pela fragmentação política que mudaria o rumo da China para sempre. E assim, enquanto o vento arrasta as últimas folhas de um esplendor esquecido, o budismo começa a ganhar vida entre as sombras da instabilidade. A próxima etapa dessa travessia histórica nos levará a esse ponto crítico onde a espiritualidade se entrelaça com a política, e a busca pela verdade se torna uma luz que guia um povo perdido. Prontos para desvendar este novo enigma? Essa crise não tardaria a transformar a vasta paisagem política da China. Com a queda da dinastia Han no século III d.C., um eco de instabilidade ressoou por toda a terra, marcando o início de um período tumultuado. Em meio a essa fragmentação, um novo protagonista emergia no horizonte cultural: o budismo. Este legado espiritual, que havia florescido na Índia, começaria a se entrelaçar no tecido social e político da China, oferecendo respostas a perguntas que ressoavam nos corações de seu povo. O budismo chegou à China pela primeira vez através da Rota da Seda, aquele antigo corredor de comércio que não apenas transportava mercadorias, mas também ideias e crenças. O que buscavam os viajantes que cruzavam desertos e montanhas? Talvez, a esperança de um significado mais profundo em um mundo marcado pelo sofrimento e pela instabilidade. À medida que os monges budistas se estabeleciam, sua presença começou a semear um novo tipo de pensamento.
Em um país onde a filosofia confucionista havia dominado por séculos, como poderia o budismo encontrar seu lugar? A chegada do budismo não foi um ato isolado, foi um reflexo da busca humana pela compreensão do sofrimento e da transcendência. À medida que as dinastias desmoronavam, o povo encontrava nesses ensinamentos um consolo inquebrantável. A ideia da impermanência, central no budismo, ressoava com a realidade de um império em ruínas. Quem não se sentia preso em um ciclo de renascimento e morte, não apenas na vida, mas também na própria história. Mas a introdução do budismo trouxe consigo não apenas paz espiritual, mas também um desafio às estruturas de poder existentes. Os mosteiros começaram a florescer, tornando-se centros de aprendizado e refúgio, assim como atores políticos em um cenário dividido. As tensões surgiram entre os antigos valores confucionistas e os novos ensinamentos que questionavam a hierarquia e a tradição. Nesse contexto, as terras da China se fragmentavam em reinos em guerra, onde a lealdade ao clã e a busca por poder eclipsavam a unidade. A dispersão do poder nesse período, conhecido como a Era dos Três Reinos, foi caracterizada por lutas constantes entre governantes que buscavam consolidar seu domínio. Nesse caos, o budismo, com sua promessa de salvação e libertação do sofrimento, tornou-se um farol de esperança para muitos. Seria acaso um refúgio diante da inquietude da vida cotidiana ou um meio para escalar na hierarquia social? Os monges, frequentemente apoiados por príncipes e nobres, começaram a desempenhar um papel crucial na política. A fragmentação política e a proliferação do budismo não apenas mudaram a paisagem social, mas também alimentaram um profundo intercâmbio cultural. As tradições artísticas começaram a incorporar símbolos budistas, e a literatura se enriqueceu com novas narrativas que exploravam temas de espiritualidade e busca interna. As imagens de Buda se espalharam como um símbolo de esperança em um tempo de desesperança. O que significava essa transformação para a identidade chinesa emergente? À medida que as guerras continuavam e as alianças se formavam e desfez, o budismo encontrou seu caminho para a vida cotidiana das pessoas. Os ensinamentos de amor e compaixão se espalharam entre as massas, oferecendo uma alternativa à dureza da luta pelo poder. Mas enquanto o budismo ganhava terreno, poderia realmente unificar uma nação fragmentada? Os conflitos não cessaram, e a pergunta sobre a viabilidade de um império budista tornou-se um enigma. Os séculos posteriores levariam a uma maior complexidade na relação entre o budismo e as dinastias chinesas que se seguiriam. À medida que a dinastia Sui emergia das cinzas da fragmentação, um novo capítulo se abria nesta história de esperanças, lutas e transformações. A história do budismo na China, longe de ser uma simples introdução a uma nova fé, tornou-se uma narrativa entrelaçada com o destino de uma nação em busca de sua essência. Enquanto os ecos da fragmentação e da busca espiritual continuavam a ressoar, uma nova era estava prestes a começar. A dinastia Tang se ergueria como um farol cultural e político, um período que não apenas abraçaria o budismo, mas o integraria em seu próprio legado, levando a China a uma de suas idades douradas. Que maravilhas e mistérios aguardavam nos anos de esplendor que se aproximavam? A resposta se encontra na história que está por ser desvelada. Essa crise não tardaria a dar passo a uma era de esplendor e transformação que marcaria o curso da história chinesa. A dinastia Tang, que governaria de 618 a 907 d.C., emergiu como um farol de cultura, poder e criatividade, iluminando o vasto território da China com suas conquistas. Mas, que segredos e mistérios se escondem por trás dessa época dourada que fascinou gerações? Nos alvorecer da dinastia Tang, a antiga China se encontrava em um cruzamento de caminhos.
Após a fragmentação e o desassossego deixados pelo período das dinastias do Norte e do Sul, o imperador Gaozu, com sua astúcia política e militar, forjou um novo império que prometia unidade e prosperidade. A corte de Shangyan, a capital, tornou-se um epicentro de atividade cultural e comercial, onde as ideias fluíam como a água nos rios do país. Nesse ambiente vibrante, a arte, a literatura e a filosofia floresceram como nunca antes. Mas o que permitiu à dinastia Tang alcançar tal esplendor? A resposta reside na interconexão de vários fatores: a abertura ao estrangeiro, a promoção das artes e a consolidação administrativa. Durante esse período, as rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, não apenas facilitaram o comércio de seda e especiarias, mas também permitiram a troca de ideias e culturas. E assim, Shangyan se tornou um caldeirão onde se mistura influências da Pérsia, Índia e além. A poesia, em particular, encontrou sua voz nessa era. Poetas como Li Bai e Du Fu, cujos versos ressoam através dos séculos, capturaram a essência de seu tempo, explorando tanto a beleza efêmera da vida quanto as profundas lutas do ser humano. Como é possível que palavras escritas há 1000 anos ainda toquem o coração das pessoas hoje? Esse legado literário é um testemunho do poder da arte para transcender o tempo e o espaço. O budismo, que havia começado a enraizar-se na China durante a dinastia Han, também encontrou seu apogeu na dinastia Tang. Com a chegada de monges e textos sagrados da Índia, a fé budista se fundiu com as tradições chinesas, criando um sincretismo único que enriqueceu a espiritualidade do povo. Os templos budistas, com suas intrincadas esculturas e vastas bibliotecas, tornaram-se centros de aprendizado, atraindo pensadores e buscadores da verdade. No entanto, que mistérios se ocultam por trás dessas práticas espirituais? Que verdades eternas tentavam desvendar aqueles que se aprofundavam na meditação? A dinastia Tang não apenas se destacou no âmbito cultural, mas também deixou uma marca indelével na administração e na política. A implementação do sistema de exames imperiais, que buscava selecionar os mais capazes para ocupar cargos no governo, revolucionou a burocracia chinesa. Essa abordagem meritocrática, embora com suas sombras e limitações, permitiu que as classes sociais menos favorecidas tivessem uma oportunidade de ascender, gerando uma mobilidade social que ressoaria ao longo dos séculos. Mas esse sistema foi realmente uma solução para os problemas de corrupção e favoritismo? À medida que a dinastia Tang se expandia, também o fazia sua influência militar. Com campanhas bem-sucedidas no Tibete, Coreia e sudoeste da China, o império se consolidou como uma potência formidável. No entanto, esse crescimento não esteve isento de desafios. A ambição e o poder também trouxeram consigo a traição e a conspiração, e as sombras da instabilidade começaram a se avistar no horizonte, prenunciando o fim de uma era dourada. As lutas internas e a pressão de inimigos externos empurraram a dinastia para um inevitável declínio. Nesse contexto, surge uma pergunta inquietante: o esplendor da dinastia Tang poderia ter sido simplesmente um eco do que uma vez foi, condenado a desvanecer na história? Assim, enquanto o legado da dinastia Tang perdurava na memória cultural e artística da China, as sementes de sua eventual queda começavam a germinar. As inovações e os feitos dessa era dourada não apenas deixaram uma marca indelével na história, mas também lançaram as bases para as turbulentas mudanças que viriam. Com o ocaso da dinastia Tang, o pano se levantará para revelar a próxima etapa na história da China, uma era de inovação e avanço que floresceria sob a dinastia Song. Que mistérios nos aguardam nesta nova época, e como moldará o futuro de uma nação em constante transformação?
A Idade de Ouro Tang deixou um eco ressonante na história da China, mas esse eco não se desvaneceria com o tempo. Ao contrário, transformaria-se em uma sinfonia de inovações durante a dinastia Song. Em um período marcado pelo otimismo e renascimento, a nação mergulhava em um mar de avanços que mudariam seu rumo para sempre. Mas, como conseguiu a China, em um espaço tão breve, tornar-se um berço de descobertas que desafiavam a imaginação? O núcleo dessa transformação estava na prosperidade econômica, um fenômeno estimulante que não apenas permitiu a acumulação de riqueza, mas também propiciou um ambiente fértil para a criatividade. As cidades floresciam como nunca antes, e o comércio se expandia através das rotas que conectavam o vasto império a regiões distantes. Nesse contexto, a vida cotidiana se impregnava de um ar de expectativa, onde cada canto poderia ocultar uma nova descoberta, um novo mistério. Mas, que avanços específicos emergiram dessa atmosfera vibrante? Um dos marcos mais fascinantes foi a invenção da imprensa, uma tecnologia que revolucionaria a forma como as ideias e conhecimentos eram compartilhados. Antes desse avanço, os textos eram copiados à mão, um processo meticuloso que limitava sua difusão. No entanto, com a imprensa de tipos móveis, as palavras podiam ser impressas em massa, democratizando o acesso à informação. Os eruditos e poetas da época tornavam-se os novos arautos da sabedoria, enquanto as ideias floresciam em um sem fim de páginas. Mas foi realmente assim, ou havia algo mais sombrio nessa expansão do conhecimento? Em paralelo, outra conquista monumental surgia das sombras: a pólvora. Esse enigmático composto, que havia sido descoberto por alquimistas em busca da imortalidade, logo encontrou seu caminho para a guerra, transformando a arte da batalha para sempre. As primeiras aplicações, como os fogos de artifício, deslumbravam o público, mas não demorariam a ser utilizadas com um propósito mais sinistro. As guerras adentraram uma nova era, onde o estrondo das explosões ressoaria nos campos de batalha, mudando a dinâmica do poder. Assim, em uma reviravolta irônica, a busca pela eterna juventude tornava-se um catalisador da destruição. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas dessa nova era? A dinastia Song não apenas se destacou por suas inovações tecnológicas, mas também por sua capacidade de fomentar uma cultura de inovação. Os inventores e artesãos, apoiados por uma economia em crescimento, começaram a experimentar novos métodos e materiais. A porcelana fina, os têxteis elaborados e a pintura em tinta tornaram-se símbolos de uma arte que não apenas deleitava os sentidos, mas também refletia um profundo sentido de identidade nacional. No entanto, nesse florescimento cultural, haveria um temor latente de perder a essência do que significava ser chinês. A sociedade Song também foi transformada pelo surgimento de novas classes sociais, onde os comerciantes e artesãos começaram a ganhar influência e reconhecimento. Essa ascensão desafiou as estruturas tradicionais de poder, criando um mosaico social onde a riqueza e o talento podiam eclipsar o linhagem nobre. A meritocracia começava a mostrar seu rosto em um país que havia sido tradicionalmente governado pela aristocracia. Mas, quais seriam as repercussões dessa nova dinâmica em um império tão vasto e diverso? À medida que os avanços continuavam a suscitar admiração e assombro, também levantavam perguntas inquietantes sobre o futuro. A invenção da bússola, por exemplo, não apenas facilitou a navegação em mares distantes, mas também abriu as portas à exploração e ao comércio internacional. No entanto, quais seriam as consequências dessa expansão? Poderia a busca por novas terras e riquezas levar a conflitos e tensões com nações vizinhas? Assim, à medida que a dinastia Song se consolidava como um farol de inovação e progresso, o mistério que cercava seu legado tornava-se cada vez mais profundo.
As sombras do passado e do futuro entrelaçavam-se, criando uma narrativa complexa que convidava à reflexão. A história da pólvora e da imprensa era apenas um capítulo em um livro mais extenso, onde cada página revelava não apenas os feitos, mas também os dilemas eternos da humanidade. A prosperidade da dinastia Song, marcada por suas inovações e sua efervescente vida cultural, não seria suficiente para evitar a reviravolta tumultuosa que se aproximava. As sombras da invasão mongol começavam a projetar-se sobre o horizonte, como um presságio do que estava por vir. Como os Song enfrentariam esse novo desafio que ameaçava desencadear o caos em seu florescente império? A resposta, como sempre na história, estava entrelaçada nas suas decisões e destinos. Essa era de inovação e esplendor não tardaria a ser abalada pelas sombras da guerra. No século XIII, um eco de cavalos desbocados e gritos de batalha ressoaria através das vastas planícies da Ásia, marcando o início de uma das invasões mais temidas da história. A chegada dos mongóis, liderados por Gengis Khan e seus descendentes, traria consigo não apenas a devastação, mas também a transformação da própria essência da China. Sob a esteira dos ventos da estepe, os mongóis, hábeis guerreiros e astutos conquistadores, começaram sua marcha imparável em direção ao coração do Império Chinês. Como conseguiu um exército nômade, cuja vida girava em torno da mobilidade e da caça, submeter uma civilização tão rica e antiga? Este enigma se revela através da habilidade tática de seus líderes e da brutalidade de seu ataque. Em 1215, após um cerco implacável, a cidade de Pequim cairia nas mãos dos invasores, um presságio do que estava por vir. À medida que os mongóis avançavam, semeavam não apenas o terror, mas também o caos. A dinastia Jin, que dominava o norte da China, desmoronava sob a pressão dessas forças indomáveis. Os relatos de cidades arrasadas e populações massacradas começaram a circular, tornando-se um eco aterrador que preenchia de inquietação os que viviam na vasta terra chinesa. Mas o fim de uma dinastia não é apenas uma história de destruição, é também um prelúdio à criação de algo novo. Que legado deixaria essa invasão na história da China? Em meio a essa voragem, um jovem líder mongol começaria a traçar seu próprio caminho em direção à glória. Kublai Khan, neto de Gengis Khan, emergiu como uma figura central nessa narrativa. Sua visão ia além da mera conquista. Ele almejava unificar e governar, não apenas como um conquistador, mas como um imperador. Em 1271, estabeleceu a dinastia Yuan, marcando um marco histórico que mudaria a percepção do Império Mongol. Poderia a brutalidade da guerra dar lugar a uma nova ordem sob o manto da civilização chinesa? Sob a dinastia Yuan, Kublai Khan implementou uma série de reformas que, surpreendentemente, promoveram a integração cultural entre os mongóis e os chineses. A administração era, em sua maioria, chinesa, e a burocracia se adaptou para aproveitar o vasto conhecimento e a rica história da civilização chinesa. As antigas tradições se entrelaçaram com as novas influências, dando origem a um florescimento cultural que, embora marcado pela opressão, também revelou uma troca fascinante de ideias e práticas. Poderia ser que, em meio à adversidade, a humanidade sempre encontrasse um caminho para a criatividade e o renascimento. No entanto, a dinastia Yuan não estava isenta de conflitos. As tensões entre os mongóis e a população chinesa eram palpáveis, alimentadas pela percepção dos conquistadores como opressores. Levantes e rebeliões marcaram a era, e à medida que os anos avançavam, o controle de Kublai Khan começaria a desvanecer. O eco da resistência se erguia, um lembrete de que a história é tecida com os fios da luta e da resiliência.
À medida que o século XIV se aproximava, a dinastia Yuan enfrentava uma crise de legitimidade. As secas e as fomes, junto com o descontentamento popular, tornaram-se um terreno fértil para a rebelião. E assim, a sombra de uma nova era começava a pairar sobre o horizonte. Seria este o fim da dinastia Yuan, ou as lições aprendidas da invasão mongol permitiriam aos chineses renascer mais uma vez das cinzas da opressão? Enquanto os destinos dos povos se entrelaçavam em um ciclo de conquista e resistência, a história da China se preparava para dar uma virada dramática. As sementes da resistência estavam plantadas, e a restauração do domínio chinês estava à vista. No próximo capítulo, exploraremos como a dinastia Ming emergiu da turbulência e da luta, restabelecendo o orgulho nacional e abrindo um novo capítulo na rica história da China. Essa crise não tardaria a se transformar em uma oportunidade. No horizonte da história, a dinastia Ming emergia como um farol de esperança, uma resposta às sombras que haviam obscurecido a China durante a invasão mongol. Em 1368, um camponês chamado Zhu Yuanzhang, conhecido como o Imperador Hongyu, levantou-se contra o domínio estrangeiro, desencadeando um movimento de resistência que marcaria o renascimento de uma nação. Com seu ascenso, o eco de uma China unida ressoaria em cada canto do vasto império. Sob a bandeira da dinastia Ming, os valores tradicionais chineses seriam restaurados, e a cultura floresceria como nunca antes. As reformas educacionais e administrativas de Hongyu lançaram as bases de um sistema que permitiria a ascensão da meritocracia. Mas, o que aconteceria com aqueles que ainda carregavam a marca da opressão mongol? Poderiam realmente esquecer? A resposta se revelaria não apenas através das palavras, mas também através das ações. Nos vastos oceanos, uma nova era de exploração começava. Zheng He, um almirante de origem muçulmana e um dos maiores navegadores da história, se tornaria o emblema da expansão marítima Ming. Com uma frota de barcos de madeira que desafiavam as proporções do tempo, Zheng He partiu em 7 expedições entre 1405 e 1433, descobrindo terras distantes e forjando laços com culturas que mal começavam a ser conhecidas pelos chineses. Durante suas viagens, ele se perguntava: que mistérios aguardavam nas costas da Índia, no coração da África, ou além, nos confins dos mares desconhecidos? Os barcos de Zheng He, colossais e decorados com cores vibrantes, transportavam mais do que mercadorias, levavam a essência do povo chinês. Em cada porto, o almirante não apenas comerciava, mas também oferecia um fascinante intercâmbio cultural. Ao chegar à Malásia, Java ou mesmo às costas da ilha de Zanzíbar, as lendas de sua passagem se entrelaçavam com as histórias dos povos que conhecia. Mas, teria sido este um verdadeiro encontro de civilizações, ou simplesmente um eco de ambições imperiais? As expedições de Zheng He não apenas ampliaram o domínio marítimo da dinastia Ming, mas também desafiaram a concepção da geografia do mundo. Um mundo cheio de possibilidades e, ao mesmo tempo, de enigmas. As impressionantes frotas Ming, que transportavam todo tipo de tesouros e conhecimentos, tornaram-se um símbolo de poder e riqueza. No entanto, por trás desse esplendor, escondiam-se tensões e rivalidades internas. À medida que os Ming se afirmavam, a corte se dividia em facções, cada uma lutando pelo favor do imperador. A política, um labirinto sombrio, revelava que o caminho para a grandeza estava repleto de traições e conspirações. Enquanto Zheng He navegava por mares distantes, na capital, as sombras do poder se entrelaçavam com a ambição desmedida. Quem eram realmente os que estavam no comando? Poderiam as mesmas forças que haviam elevado a dinastia Ming ser aquelas que a levariam à sua queda?
O legado de Zheng He perdurou na memória coletiva da China, um farol do que poderia ter sido um império verdadeiramente global. No entanto, a falta de interesse em continuar com as explorações marítimas, influenciada por um olhar introspectivo crescente em direção à agricultura e à autossuficiência, começou a marcar o declínio dessa era. A corte Ming, presa em suas próprias intrigas, desviou sua atenção e recursos, permitindo que a sombra do passado se erguesse novamente. O destino da dinastia Ming, que uma vez brilhou com a luz da glória e da exploração, estava agora em um caminho incerto. Os ecos das ambições de Zheng He se perdiam no tempo, enquanto os desafios políticos e as ameaças externas começavam a surgir no horizonte. Neste período de transformação, a China que uma vez olhou para o mar começava a voltar seu olhar para as montanhas e os rios que haviam definido sua identidade por séculos. O ressurgir dos Ming, embora espetacular, era apenas o prelúdio da construção do Império Qing. As sombras da história se erguem, e com elas, a promessa de um novo capítulo que revelará como a dinastia Qing se expandiu territorialmente e consolidou seu poder, tecendo um novo destino para a vasta terra da China. Essa restauração do domínio chinês sob a dinastia Ming não tardaria a atrair os olhares de novos conquistadores. No horizonte, um grupo de guerreiros de terras distantes, os Manchus, se preparava para escrever sua própria história no vasto tapete da civilização chinesa. A dinastia Qing, a última de seu tipo, emergiu da penumbra como um enigma de poder e expansão, um capítulo que, muitas vezes, se apresenta como um legado de grandeza e turbulência. À medida que os Manchus cruzaram a Grande Muralha, um símbolo de defesa e separação, desatou-se um torrente de acontecimentos que transformaria não apenas a geografia, mas também o coração da China. Quais motivações impulsionaram esses guerreiros a conquistar terras que pareciam inalcançáveis? A resposta reside no desejo de consolidar seu poder e estender sua influência além de suas fronteiras, um desejo que ressoava nos ecos das antigas dinastias chinesas. A dinastia Qing se estabeleceu em 1644 e, em seus primórdios, enfrentou a resistência dos leais Ming. No entanto, os Manchus mostraram-se astutos estrategistas, utilizando táticas que desfocavam as linhas entre invasores e governantes. Em uma reviravolta dos acontecimentos, não apenas conquistaram o coração do império, mas também abraçaram suas tradições, criando um legado de fusão cultural que ainda perdura. Mas foi realmente assim, uma simples assimilação, ou havia um plano mais profundo em jogo? A expansão territorial da dinastia Qing foi meteórica. Desde o sul, onde as terras de Guangdong e Guangxi se integraram ao império, até o norte, onde o vasto deserto da Mongólia foi incorporado, os Qing tornaram-se os arquitetos de um império que abrangia mais de 13 milhões de quilômetros quadrados. No processo, estabeleceram um governo centralizado que prometia estabilidade e prosperidade. Mas a que custo? A sombra da opressão pairava sobre aqueles que resistiam ao seu domínio. A consolidação do poder Qing também se refletiu na administração de seu vasto território. Através de um sistema de governadores e funcionários, a dinastia conseguiu manter o controle sobre diversas etnias e culturas. À medida que os séculos passavam, surgiu uma nova ordem social. As classes privilegiadas, os literatos e os comerciantes, floresceram nesse ambiente, criando uma cultura rica e diversa. No entanto, nos cantos escuros desse esplendor, a tensão entre os Manchus e os chineses Han permanecia latente. Poderiam realmente coexistir duas culturas tão diferentes sob um mesmo estandarte? A arte e a cultura também prosperaram nesse período. Os Qing, assim como seus predecessores, fomentaram o desenvolvimento da pintura, da poesia e da ópera.
As obras-primas da porcelana e da laca tornaram-se símbolos de um império que, em seu apogeu, era admirado em todo o mundo. Mas, enquanto as artes floresciam, o povo enfrentava desafios. As desigualdades sociais começaram a surgir, e as tensões eram palpáveis no ar, como uma tempestade que se aproximava. O esplendor cultural poderia realmente ocultar um descontentamento crescente entre as massas? Com o passar do tempo, a dinastia Qing se viu presa em um delicado equilíbrio entre modernização e tradição. As influências estrangeiras começaram a infiltrar-se na vida cotidiana, e a chegada de missionários e comerciantes europeus trouxe consigo um ar de mudança. Nesse contexto, a pergunta persiste: o império poderia se adaptar sem perder sua essência? À medida que essa transformação ocorria, os antigos sistemas de governo mostravam sinais de fraqueza, e as esperanças de um futuro brilhante começaram a se dissipar como a fumaça de uma tocha na noite. A época dourada dos Qing, caracterizada por seu poder e expansão, não tardaria a ser eclipsada pela sombra das crises que se avizinhavam. As guerras do ópio, os levantes e a intervenção de potências estrangeiras marcariam o começo do fim de um império que havia alcançado tanto. Nesse contexto de instabilidade, a pergunta que paira é: que feridas profundas se abrirão na história da China sob a pressão da modernidade? Assim, o capítulo da construção do Império Qing se fecha, deixando para trás um legado de conquista e conflito. A promessa de um futuro incerto paira sobre o horizonte, enquanto os ecos da história ressoam em cada canto do vasto império. A próxima etapa dessa travessia nos levará à humilhação do século XIX, onde as sombras da intervenção estrangeira começarão a moldar o destino de uma nação em crise. Essa crise não tardaria a se transformar em um obscuro capítulo da história chinesa, um período conhecido como a humilhação do século XIX. As guerras do ópio, que eclodiram na década de 1830, não apenas marcaram o início de um conflito bélico, mas também desencadearam um torrente de consequências que arruinariam o tecido da soberania chinesa. Nesse período, as potências estrangeiras, impulsionadas pela ambição e pelo desejo de controle, tornaram-se sombras que pairavam sobre o vasto império. Tudo começou com o comércio do ópio, uma droga que havia encontrado seu caminho desde as plantações de papoula na Índia até os portos de Cantão. Para a Grã-Bretanha, o ópio era mais do que um simples produto, era um meio de troca que equilibrava o déficit comercial provocado pela crescente demanda de chá, seda e porcelana chinesa. A adição ao ópio não tardou a se espalhar, e com ela, um novo tipo de dependência, a do Império Britânico sobre a economia chinesa. Mas foi realmente essa a razão pela qual a prosperidade de uma civilização milenar se transformou em cinzas. Quando o governo Qing, alarmado pelo impacto devastador do ópio em sua população, decidiu agir, a resposta britânica foi contundente. Em 1839, o comissário Lin Zexu apreendeu e destruiu mais de 1.000 toneladas de ópio, um ato de desafio que ressoaria nos salões de Londres. Em vez de buscar um diálogo, a Grã-Bretanha optou pela guerra, desencadeando o primeiro conflito anglo-chinês. As balas, carregadas de pólvora e ambição, tornaram-se o eco de um império que se recusava a sucumbir diante da resistência de um país que havia florescido durante séculos. As batalhas se sucederam, e com cada vitória britânica, a soberania chinesa se desvanecia como um espejismo. O Tratado de Nanquim de 1842, que pôs fim à Primeira Guerra do Ópio, tornou-se um símbolo da humilhação e da desigualdade. A China não apenas cedeu Hong Kong aos britânicos, mas também teve que abrir vários portos ao comércio estrangeiro, resignando-se à imposição de tarifas e condições que a tornavam uma sombra do que havia sido. Que legado restaria de uma nação que se via obrigada a negociar sua própria dignidade?
No entanto, o impacto dessas guerras não se limitou à perda territorial. A chegada de potências como França, Alemanha e Japão, que se uniram à dança do imperialismo, aprofundou ainda mais a crise da dinastia Qing. As concessões, os tratados desiguais e os conflitos crescentes se entrelaçaram com a instabilidade interna, criando um caldo de cultivo perfeito para a agitação social. A história de uma civilização, rica em cultura e avanços, se tornava um relato de miséria e desesperança. Como pôde um império que havia sobrevivido a dinastias, invasões e revoluções sucumbir à pressão estrangeira? As guerras do ópio não foram apenas conflitos sobre o comércio, foram um ataque direto à identidade cultural da China. A introdução do ópio e a consequente adição em massa transformaram milhões de pessoas em sombras de si mesmas. A sociedade se fragmentou, e as vozes daqueles que clamavam por um despertar se afogaram sob o peso da opressão e da desesperança. Nesse contexto, surgiram movimentos de resistência, como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos, que desencadeariam a rebelião mais devastadora da época, a Rebelião dos Boxers. Mas, seria suficiente o clamor de um povo ferido para reverter seu destino? O eco da humilhação e do sofrimento perdurou no ar, enquanto as potências estrangeiras se repartiam o butim. A dinastia Qing, enfraquecida e cercada por inimigos tanto internos quanto externos, encontrava-se à beira do abismo. As sementes da revolução começavam a germinar, e o tempo da mudança se aproximava. Em um país onde o passado e o futuro se entrelaçam em um ciclo eterno, a queda da dinastia Qing seria iminente, marcando o fim de um legado imperial que havia perdurado durante séculos. Assim, enquanto os ecos da humilhação ressoavam na memória coletiva de uma nação, o caminho para a queda do império se traçava. A história da China não apenas se contava através de suas vitórias, mas também de suas derrotas, e o próximo capítulo revelaria os eventos que levaram à transformação radical de sua estrutura política e social. A queda do império era iminente, e com ela, um novo amanhecer se avizinhava no horizonte. Essa crise não tardaria a desencadear uma tempestade perfeita que levaria a dinastia Qing ao seu inevitável ocaso. À medida que as sombras da humilhação do século XIX pairavam sobre o império, a China se encontrava em uma encruzilhada, onde as velhas instituições começavam a desmoronar, deixando à mostra um legado desgastado por séculos de dominação. A dinastia Qing, que havia se tornado um gigante em seu apogeu, agora estava presa em uma rede de corrupção, rebeliões e a pressão implacável das potências estrangeiras. Os ecos de um descontentamento generalizado ressoavam nas ruas. As condições sociais e econômicas estavam em um ponto de ruptura. A população, submetida à pobreza e à opressão, começava a questionar a legitimidade de um regime que havia perdido sua capacidade de proteger seu povo. Mas foi realmente assim? Havia na história da dinastia Qing um momento em que o poder não havia sido corroído pela ganância e pelo abuso. No coração dessa turbulência, um fermento de ideias revolucionárias começava a florescer. Inspirados pelo pensamento ocidental e pelos modelos democráticos emergentes, intelectuais e reformistas se levantaram em um clamor por mudança. Entre eles, figuras como Sun Yat-sen, um fervoroso defensor da modernização e da democracia, começavam a atrair as massas para um novo ideal. A pergunta que pairava no ar era: poderia uma nova ordem ressurgir das cinzas de um império que havia perdido seu rumo? As rebeliões se multiplicavam, cada uma mais audaciosa que a anterior. A mais significativa de todas, a Rebelião dos Boxers, estourou em 1900 como um grito desesperado contra a influência estrangeira. Essa insurreição, que buscava expulsar os estrangeiros e erradicar o cristianismo, tornou-se um símbolo da resistência nacional. No entanto,
Essa luta enfrentou a feroz repressão de uma coalizão internacional, o que apenas serviu para revelar a fraqueza de um império que, outrora, havia dominado vastos territórios. À medida que os acontecimentos se desenrolavam, as potências ocidentais, ávidas por expandir sua influência, começaram a impor condições draconianas. A humilhação dos tratados desiguais deixou a China em uma posição de vulnerabilidade extrema. A dinastia Qing, incapaz de enfrentar as exigências externas, mergulhou em uma crise de legitimidade. Que futuro aguardava um império que se tornara uma mera sombra de si mesmo? O ano de 1911 marcou um ponto de inflexão crucial. A Revolução Xinhai, um levante que defendia a abolição da monarquia e a instauração de uma república, começou a tomar forma. As tropas se levantaram em armas, e o descontentamento popular se transformou em uma poderosa onda de mudança. Em uma reviravolta dramática, a dinastia Qing foi forçada a abdicar, pondo fim a mais de 2000 anos de dominação imperial. Enquanto o eco da proclamação da República ressoava no vasto território chinês, muitos se perguntavam: poderia realmente nascer uma nova ordem desse caos? A transição foi tudo menos suave. A fragilidade da nova república enfrentava desafios internos e externos, e o legado de séculos de imperialismo não se dissiparia sem mais. As lutas de poder entre nacionalistas e comunistas já começavam a se vislumbrar no horizonte, um prelúdio das tempestades que ainda estavam por vir. O pano caía sobre a era imperial, mas no horizonte se delineavam novas lutas. A República da China estava prestes a nascer, marcada pela incerteza e pela esperança. No próximo capítulo, exploraremos a longa marcha em direção à República, onde a luta pelo poder se tornaria um cenário de rivalidades, traições e aspirações que moldariam o futuro de uma nação em busca de sua identidade. Que segredos revelarão essas lutas na jornada em direção a um novo amanhecer? Essa crise não tardaria a ecoar nos recantos mais sombrios da sociedade chinesa. À medida que o Império Qing desmoronava, duas forças opostas emergiam das sombras, cada uma com sua própria visão do que deveria ser o futuro da China. De um lado, os nacionalistas, liderados pelo carismático Sun Yat-sen, sonhavam com uma nação unida, livre da opressão estrangeira e da corrupção interna. Do outro, os comunistas, guiados pela figura enigmática de Mao Zedong, propunham uma revolução que prometia despojar as velhas elites de seu poder e redistribuir a riqueza entre os mais desfavorecidos. Mas, como se forjou esse conflito que marcaria o destino do país? A década de 1920 foi um período de instabilidade e agitação. Em meio à luta pelo poder, os ecos da Primeira Guerra Mundial ressoavam na China. A derrota das potências imperialistas parecia abrir uma porta para novas oportunidades, mas o vácuo de poder deixou a nação vulnerável às intrigas e manipulações estrangeiras. Nesse contexto, a criação do Kuomintang, ou Partido Nacionalista Chinês, tornou-se um símbolo da resistência. Sun Yat-sen, com sua ideologia dos três povos, buscava unir os chineses sob um mesmo estandarte, propondo um governo baseado na democracia, no nacionalismo e no bem-estar social. No entanto, a pergunta persistia: poderia realmente o nacionalismo prevalecer em uma nação fragmentada? Enquanto isso, o Partido Comunista Chinês, nascido em 1921, começava a ganhar adeptos entre as classes trabalhadoras e os camponeses. Sua mensagem de igualdade e luta contra a opressão conectava-se profundamente com aqueles que haviam sido esquecidos pelas elites. Em um país onde a desigualdade era palpável, a promessa de uma revolução parecia um farol de esperança. Mas, que segredos se ocultavam por trás dessa aparente unidade? Os anos seguintes foram marcados por alianças incomuns e traições.
Em 1924, o Kuomintang formou uma aliança com os comunistas para lutar contra os senhores da guerra que dominavam o país. Este pacto, que prometia a unidade, logo desmoronaria. Em 1927, o nacionalista Chiang Kai-shek, em uma reviravolta surpreendente, lançou uma feroz campanha contra seus antigos aliados, realizando a purga do Partido Comunista. A luta pelo poder tornou-se violenta, enchendo as ruas de sangue e desespero. A pergunta que pairava no ar era inquietante: até onde estariam dispostos a ir ambos os lados para alcançar seus objetivos? Nesse clima de intensa polarização, a chamada Longa Marcha tornou-se um episódio emblemático da resistência comunista. Entre 1934 e 1935, milhares de comunistas, liderados por Mao Zedong, empreenderam uma travessia épica de mais de 9.000 quilômetros, cruzando montanhas e rios, enfrentando condições desumanas e a perseguição constante do exército nacionalista. Este êxodo não foi apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma jornada que cimentaria a lenda de Mao e do comunismo na mente do povo. Mas, foi realmente essa marcha um símbolo de vitória? Ou simplesmente um reflexo da desesperança? Com o avanço da década de 1930, a situação se complicava ainda mais. A invasão japonesa em 1937 acrescentou um novo e aterrador capítulo à história da China. Em meio à guerra contra um inimigo comum, as rivalidades entre nacionalistas e comunistas tornaram-se menos evidentes, embora não desaparecessem completamente. A luta pela sobrevivência coletiva ofuscou temporariamente as ambições de poder, mas a desconfiança permanecia latente. Poderia uma nação dividida realmente se unir contra um inimigo tão formidável? A Segunda Guerra Mundial finalmente deixou a China em uma posição vulnerável, mas também com um senso renovado de identidade. Ao final da guerra, o ressurgimento do conflito entre nacionalistas e comunistas tornou-se inevitável. Os ecos da guerra civil ressoavam com força, e a luta pelo futuro da China se intensificava. Em 1945, a balança pendia de um lado e do outro, cada lado convencido de que sua visão era a única salvação para o país. A proclamação da República da China em 1912, um sonho de unidade e modernidade, havia se desvanecido em meio ao caos. No entanto, o estabelecimento de uma nova ordem estava à espreita. Enquanto os nacionalistas e comunistas se preparavam para um desfecho que definiria o destino de milhões, a história da China se encontrava em um ponto de inflexão. A pergunta que restava no ar era: quem prevaleceria nessa luta titânica pela alma da nação? Assim, enquanto as sombras da revolução se erguiam sobre a terra, a história se preparava para contar um novo capítulo. No horizonte, vislumbrava-se a vitória comunista de 1949, um acontecimento que marcaria o início da República Popular da China sob a liderança de Mao Zedong. Que mudanças traria consigo essa nova era? A resposta nos levará a explorar a Revolução Comunista e o impacto de suas políticas na vida de milhões. Essa luta pelo poder não pararia, e nas sombras da Guerra Civil, um novo enigma começava a tomar forma. Em 1949, o eco dos disparos ressoava em cada canto da China, um país fraturado por décadas de conflito, fome e desesperança. O Partido Comunista Chinês, liderado pelo carismático Mao Zedong, emergia das cinzas da opressão, decidido a escrever um novo capítulo na história da nação. A vitória comunista não foi um mero acidente do destino, mas uma série de decisões estratégicas que se entrelaçaram no tapete da história. Enquanto as tropas nacionalistas de Chiang Kai-shek se retiravam para Taiwan, derrotadas e desmoralizadas, os comunistas avançavam com a força de um torrente.
O que levou milhões de chineses a confiar em um movimento que prometia igualdade e justiça, em vez de um governo que havia falhado em proteger seus direitos. As ruas de Pequim estavam impregnadas de uma mistura de temor e esperança. As multidões celebravam a proclamação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949, enquanto Mao Zedong, erguido sobre o estrado da Praça Tiananmen, pronunciava as palavras que ressoariam na memória coletiva: o povo da China se levantou. Mas, de que maneira esse novo povo se ergueria diante dos desafios que se aproximavam? O caminho para a vitória foi pavimentado por uma série de alianças inesperadas e decisões audaciosas. A guerra civil havia deixado a China em um estado de ruína, e os comunistas se aproveitaram da desesperança das massas. Prometiam terra aos camponeses, justiça social e uma ruptura com o passado opressor. Enquanto isso, o nacionalismo vacilava, incapaz de oferecer uma visão clara para o futuro de uma nação cansada. Mas, seria realmente uma mudança genuína ou um novo ciclo de opressão? As raízes dessa revolução se aprofundavam no descontentamento popular, alimentadas por anos de sofrimento e humilhação. As injustiças perpetuadas pela elite latifundiária ressoavam no coração dos camponeses, que viam nos comunistas uma esperança de redenção. A ideologia marxista-leninista parecia oferecer respostas simples a problemas complexos, e a figura de Mao se tornava um farol em meio à tempestade. No entanto, a vitória não era o fim do caminho, mas o começo de um enigma sombrio. Com a fundação da República Popular da China, um novo regime se instaurou, mas não sem promessas de transformação radical que levariam a nação a um território desconhecido. As primeiras decisões de Mao, incluindo as políticas de coletivização, seriam implementadas com a firmeza de um líder decidido, mas a um custo que poucos poderiam prever. Estava a revolução destinada a libertar o povo ou a acorrentá-lo de novas maneiras? Os ecos das decisões de Mao ressoariam nos anos vindouros, quando as sombras do autoritarismo começassem a desenhar um futuro incerto. Enquanto o Partido Comunista consolidava seu poder, o país mergulhava em um processo de transformação que prometia erradicar os velhos costumes, mas que também semearia as sementes da discórdia. Como se equilibraria a busca por uma nova ordem com os ecos de um passado que ainda atormentava a nação? Neste novo mundo de esperanças e frustrações, a figura de Mao Zedong se erguia como um herói para alguns e um tirano para outros. As primeiras políticas implementadas pelo novo regime, como o impulso à industrialização e a coletivização da agricultura, prometiam um futuro brilhante. Mas, a que custo se alcançaria esse progresso? As sombras dos fracassos e sofrimentos individuais apenas começavam a se desenhar no horizonte. Enquanto a China adentrava a década de 1950, a nação se encontrava em uma encruzilhada, onde as decisões de Mao não apenas definiriam seu legado, mas também o destino de milhões. As promessas de uma sociedade igualitária contrastavam com a dura realidade que logo se manifestaria. A Revolução Cultural, o grande salto adiante e outros experimentos radicais estavam à espreita, prontos para desafiar a nação de maneiras que ninguém poderia ter antecipado. A Revolução trouxera consigo uma nova ordem, mas também uma série de enigmas a serem resolvidos. No coração dessa mudança, uma pergunta persistia: seria este o início de um verdadeiro renascimento, ou apenas uma sombra do que um dia foi? À medida que avançamos para a próxima etapa desta complexa história, exploraremos as políticas radicais de Mao e o impacto que teriam no próprio tecido da sociedade chinesa. Que segredos ainda aguardavam nas profundezas dessa revolução? Essa revolução, que trouxe consigo a vitória comunista em 1949,
logo se transformaria em uma série de políticas radicais que marcariam a fogo a história da China. Nos anos que se seguiram, o eco da ideologia de Mao Zedong ressoaria em cada canto do vasto país, suscitando tanto fervor quanto controvérsia. Mas, até onde iriam as visões do grande timoneiro? A Era de Mao, um período caracterizado pela ambição desmedida e pelo sacrifício humano, se tornaria um enigma que ainda hoje se busca desvendar. O Grande Salto Adiante, lançado em 1958, foi uma das primeiras iniciativas de Mao para catapultar a China rumo a um futuro de modernização e autossuficiência. Com a esperança de transformar a agricultura e a indústria, Mao instou os camponeses a coletivizarem suas terras, formando comunas que prometiam ser modelos de produção. No entanto, essa utopia rapidamente se tornou um pesadelo. As decisões tomadas nas cúpulas do poder transbordaram a realidade dos campos. A ambição de Mao foi uma luz que guiava ou uma sombra que espreitava? A falta de conhecimento e experiência na gestão agrícola, somada à pressão por cumprir metas desmesuradas, levou a uma das piores fomes da história da humanidade. Estima-se que entre 15 e 45 milhões de pessoas morreram como consequência dessa política fracassada. A pergunta persiste: quem pagou o preço de um sonho desmedido? À medida que o Grande Salto Adiante desmoronava, a Revolução Cultural emergiu como uma resposta radical à percepção de que o caminho da China estava em perigo. Em 1966, Mao lançou esse movimento com um fervor quase religioso, buscando purgar a sociedade de elementos considerados burgueses e contra-revolucionários. As juventudes da China, organizadas nos Guardas Vermelhos, se tornaram a vanguarda dessa cruzada, dispostos a erradicar qualquer traço de oposição. Os ecos de seus gritos ainda ressoam: revolução, revolução, até o fim. Mas, qual foi o custo dessa fervorosa busca pela pureza ideológica? A Revolução Cultural se tornou um período de caos e violência, onde a educação e a cultura foram sacrificadas no altar da lealdade a Mao. Universidades e centros culturais foram destruídos, enquanto os inimigos do povo eram humilhados em espaço público. Famílias se dividiram, amizades se romperam e o tecido social chinês se desgastou. A sombra da traição espreitava em cada esquina, e a suspeita se tornou a moeda de troca. Foi esse o legado que Mao havia imaginado para sua nação? À medida que a década de 1970 avançava, e com a morte de Mao em 1976, a Revolução Cultural deixou cicatrizes profundas na psique coletiva chinesa. O país, à beira do colapso, se encontrava em um cruzamento, um momento crucial onde o futuro de seu povo pendia de um fio. A sombra de Mao ainda pairava sobre a nação, mas seria capaz de renascer de suas próprias cinzas? As reformas e a abertura, que se seguiriam à sua morte, prometiam uma mudança radical, mas o eco das políticas maoístas ainda ressoaria, moldando a direção das decisões futuras. A Era de Mao, com suas políticas extremas e sua visão utópica, nos convida a explorar além dos números e das estatísticas. Nos desafia a questionar como o poder pode transformar sociedades, e como a ideologia pode se tornar uma ferramenta de opressão. Nesse contexto, a história da China não é apenas um relato de conquistas e fracassos, mas um enigma repleto de nuances que continua a capturar a imaginação do mundo. À medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, nos encontramos à beira de uma nova ordem. As reformas de Deng Xiaoping, que prometiam libertar a China das correntes do passado, nos revelarão um caminho rumo à modernização. O país, ainda marcado pelas sombras de sua história, conseguirá forjar um futuro brilhante em um mundo em constante mudança? A resposta, como sempre, reside no mistério do tempo. Essa era de radicalismo e caos,
marcada pelas visões utópicas de Mao Zedong, não tardaria a ceder diante do eco de um novo amanhecer. A sombra da miséria e do estancamento começava a se dissipar com a chegada de um líder audacioso, Deng Xiaoping. Em um ato de audácia histórica, esse homem se tornaria o arquiteto de uma mudança monumental, as reformas econômicas que transformariam a China em um titã global. No final dos anos 70, o país se encontrava preso em um labirinto de dogmas rígidos e um sistema que havia levado seu povo à pobreza e à desilusão. A economia estava estagnada, e a fome espreitava nas esquinas da vida cotidiana. Mas, como pode um país, ferido e fragmentado, renascer de suas cinzas? A resposta residia no pragmatismo de Deng, que, desafiando as velhas ideologias comunistas, advogou por uma abertura ao mundo exterior e a adoção de princípios econômicos mais flexíveis. Deng Xiaoping enfrentou um dilema: a China deveria continuar pelo caminho do isolamento ideológico ou aventurar-se em direção ao horizonte desconhecido do capitalismo. Com uma visão clara, decidiu optar pela segunda opção. Em 1978, durante o terceiro pleno do Xi Congresso do Partido Comunista, apresentou seu plano de reformas que mudaria o curso da história chinesa. Naquele momento, o eco de suas palavras ressoou como um chamado à ação: é possível que não possamos construir o socialismo, mas podemos nos enriquecer. As reformas começaram timidamente, com a introdução das zonas econômicas especiais, ZI, onde foram permitidos investimentos estrangeiros e práticas de mercado. Mas o que isso realmente significava para o povo chinês? Era um enigma que exigia tempo para ser desvendado. As ZI se tornaram laboratórios de inovação econômica, onde a criatividade e a competição floresceram em um ambiente controlado. Cidades como Shenzhen, que antes eram pequenas aldeias de pescadores, se transformaram em metrópoles pulsantes, símbolo do novo despertar econômico. No entanto, enquanto as luzes dessa nova era brilhavam intensamente, também surgiam sombras. Que sacrifícios estavam sendo feitos no caminho para a prosperidade? A abertura da China implicou uma rápida urbanização e uma mudança radical na estrutura social. A migração em massa para as cidades trouxe consigo não apenas oportunidades, mas também desafios: a desintegração de comunidades tradicionais e o empobrecimento de alguns setores da população. A vida rural enfrentava um dilema: acolher o progresso ou se apegar às suas raízes. Apesar desses desafios, o impacto das reformas de Deng foi inegável. A economia chinesa começou a crescer a um ritmo vertiginoso, desafiando as expectativas mais otimistas. Em questão de décadas, o país se tornou a segunda maior economia do mundo, deixando para trás nações que um dia foram consideradas líderes indiscutíveis. O crescimento econômico foi acompanhado de um aumento no nível de vida para milhões de chineses, um fato que não poderia ser ignorado. No entanto, a pergunta persistia: a que custo? À medida que a China se integrava à economia global, também enfrentava críticas sobre os direitos humanos e a falta de liberdades políticas. As reformas econômicas alcançaram um sucesso retumbante, mas a sombra da repressão continuava a espreitar na esfera política. Em 1989, enquanto o país desfrutava de um crescimento sem precedentes, um clamor por liberdade e democracia começou a ressoar nas ruas de Pequim. A Praça da Paz Celestial se tornou o cenário de um confronto monumental entre a aspiração de um povo e a intransigência do regime. Poderia o progresso econômico trazer consigo o germe de uma mudança política? As reformas e a abertura que Deng Xiaoping havia iniciado não apenas transformaram a economia, mas também semearam as sementes de uma tensão interna que brotaria no momento mais inesperado.
A luta pelo equilíbrio entre desenvolvimento e direitos humanos se tornou uma narrativa que ressoaria nas décadas seguintes. Enquanto o país avançava em direção à modernidade, o eco das decisões passadas continuaria a reverberar em seu tecido social. Assim, nos encontramos na encruzilhada de uma história que se desdobra diante de nossos olhos. Um país em ascensão, um povo em busca de sua identidade. E nesse contexto, o próximo capítulo se aprofunda em um episódio crítico, onde o clamor por liberdade colidirá com a realidade do poder, e o eco de Tiananmen ressoará como um lembrete de que, no caminho para a grandeza, os sacrifícios são muitas vezes inevitáveis. Essa crise não tardaria a se transformar em um dos episódios mais sombrios da história contemporânea da China. Na primavera de 1989, o eco das demandas por liberdade e reforma ressoava nas ruas de Pequim, onde milhares de estudantes se reuniram na Praça da Paz Celestial. Seu objetivo era claro: uma mudança política que libertasse sua nação do jugo da burocracia e da corrupção. Mas, o que aconteceu quando um povo cansado se atreveu a sonhar com um futuro diferente? À medida que o sol se erguia em maio, a praça se tornou um símbolo de esperança. As multidões, unidas pela mesma causa, levantavam faixas que exigiam democracia e direitos humanos. A atmosfera era elétrica, carregada de um fervor que parecia invencível. No entanto, por trás da superfície dessa revolução pacífica se escondia um sistema que não estava disposto a ceder seu controle. A tensão aumentava, e as autoridades, temerosas de perder o poder, começaram a tomar medidas drásticas. No dia 3 de junho, o ambiente em Pequim se tornou sombrio. No meio da noite, o silêncio foi quebrado pelo som dos tanques avançando em direção à praça. O povo, que havia acreditado no diálogo e na resistência pacífica, enfrentou uma repressão brutal. Os relatos da massacre que se desenrolou na madrugada do dia 4 de junho ainda são difíceis de quantificar. Quantas vidas se perderam naquele instante de horror? Os números variam, mas a memória daqueles que lutaram por um ideal permanece viva na memória coletiva. As imagens da repressão se espalharam como um fogo voraz, não apenas dentro da China, mas também em todo o mundo. A comunidade internacional reagiu com horror e condenação. Mas, quais seriam as consequências desse evento para o futuro do país? A resposta se desenvolveria nas sombras, moldando a política e a sociedade chinesas de maneiras que ainda ressoam hoje. Nos anos que se seguiram aos trágicos acontecimentos de Tiananmen, o governo chinês embarcou em um caminho de dupla face. Enquanto mantinha uma firme repressão sobre qualquer dissidência, se abria a economia global. As reformas de Deng Xiaoping, que haviam começado antes da massacre, se aceleraram. A China se transformou em uma potência econômica, mas a um alto custo. O legado de Tiananmen se tornou um tema tabu, uma sombra que pairava sobre o progresso do país. A palavra, democracia, se tornou um eco distante, um lembrete do que poderia ter sido. As consequências de Tiananmen não se sentiram apenas no âmbito político, também deixaram cicatrizes profundas na sociedade. A desconfiança em relação ao governo aumentou, mas também emergiu uma nova classe de cidadãos que, embora reprimidos, começaram a buscar maneiras de expressar seu desejo de mudança. Assim, surgiram movimentos clandestinos e redes de ativismo que, embora limitados, mantinham viva a chama da esperança. No entanto, uma pergunta persiste: a história poderia se repetir, ou a China havia aprendido a silenciar as vozes da dissidência de forma mais eficaz? A repressão de Tiananmen também teve um impacto na percepção internacional da China. Apesar dos esforços do governo para desviar a atenção e reescrever a narrativa, o mundo não podia esquecer.
As relações diplomáticas se tensionaram, e a comunidade internacional se dividiu entre o interesse econômico e a defesa dos direitos humanos. A sombra de Tiananmen se tornou um lembrete constante dos sacrifícios daqueles que se atreveram a sonhar. Com o passar do tempo, a narrativa oficial do governo se consolidou, e a história de Tiananmen foi relegada ao esquecimento. No entanto, as gerações mais jovens começaram a questionar essa versão oficial. A busca pela verdade se tornou um ato de resistência, em um país onde o silêncio muitas vezes é a norma. Que segredos ainda jazem ocultos nas páginas da história, esperando para serem revelados por aqueles que buscam justiça? Atualmente, o legado de Tiananmen continua sendo um enigma. As cicatrizes da repressão e o desejo de liberdade coexistem em um delicado equilíbrio. A China, à medida que avança em direção ao futuro, enfrenta desafios complexos que vão além da economia. A luta pela memória e pela verdade se torna um ato de resistência diante da opacidade do poder. À medida que adentramos o século XXI, o eco de Tiananmen é um sussurro persistente no vento, lembrando-nos que a história não é escrita apenas por aqueles que a relatam, mas também por aqueles que a vivem. E enquanto a China se afirma como uma superpotência, a pergunta que fica é: como esse legado influenciará seu caminho para o futuro? No próximo capítulo, exploraremos a ascensão da China no contexto global e como seu passado está entrelaçado com suas aspirações futuras. Essa crise não tardaria a se tornar o catalisador de um fenômeno que mudaria o rumo da história. Ao sair das sombras da Revolução Cultural, a China começou a forjar seu caminho rumo a um século XXI que prometia ser testemunha de seu ascenso como uma superpotência global. Mas, como uma nação que havia sofrido tanto pôde se transformar no motor econômico do mundo? Este enigma se desdobra diante de nós, revelando as camadas de um legado que ainda ressoa em cada canto do planeta. Em 2001, a China se juntou à Organização Mundial do Comércio, um momento que muitos consideram o ponto de inflexão. Este ato não apenas simbolizava sua abertura ao comércio global, mas também sua ambição desmedida de ser um jogador-chave no tabuleiro geoeconômico. Desde então, o país manteve um crescimento imparável, desafiando as expectativas e surpreendendo o mundo. O eco das fábricas chinesas ressoava no coração de economias distantes, enquanto produtos de todos os tipos enchiam as prateleiras de supermercados em cada canto do planeta. Mas, qual era o preço desse sucesso? Em meio a essa voragem, emerge a figura de Xi Jinping, que, desde sua chegada ao poder em 2012, intensificou a busca por uma nova ordem mundial. Com sua visão do sonho chinês, um chamado à revitalização nacional, ele teceu uma narrativa de grandeza que se agarra à história milenar do país. Nesse contexto, a iniciativa do Cinturão e Rota se apresenta como um ambicioso projeto que busca recriar as antigas rotas comerciais, conectando a Ásia, a Europa e além. Mas, seria esta uma estratégia de desenvolvimento ou uma forma de exercer controle sobre outras nações? A resposta, envolta em mistério, pode ser mais complexa do que parece. Enquanto isso, o crescimento chinês despertou inquietações entre as potências ocidentais. Os Estados Unidos, tradicionalmente o farol da liderança mundial, começaram a sentir a pressão de uma China que já não se contenta em ser um mero espectador. A rivalidade se intensifica, e o mundo se encontra em meio a um novo tipo de Guerra Fria, onde o confronto não é apenas militar, mas também no âmbito tecnológico e econômico. Estamos diante de um choque inevitável de titãs, ou ainda existe a possibilidade de uma coexistência pacífica? A influência da China se estende além dos limites de seu território. Na África, por exemplo, os investimentos chineses transformaram paisagens e economias,
mas também suscitaram críticas sobre a exploração e o neocolonialismo. As terras que uma vez foram testemunhas de antigos impérios agora são palco de um novo jogo de poder. Enquanto as infraestruturas se erguem, uma pergunta inquietante persiste: estão realmente ajudando as nações africanas a prosperar, ou são simplesmente um meio para perpetuar sua influência? No entanto, nem tudo é um caminho de rosas. À medida que a China se projeta para o futuro, enfrenta desafios internos que ameaçam desestabilizar seu ascenso. A crescente desigualdade, a corrupção e as preocupações ambientais geram tensões na sociedade chinesa, onde o eco das protestas se torna cada vez mais audível. Poderão as autoridades chinesas manter o equilíbrio entre o crescimento econômico e a satisfação de sua população? O tempo dirá, mas o legado desses desafios pode definir o rumo do país nas próximas décadas. Adentrando as águas turbulentas desta nova era, a questão dos direitos humanos se torna um tema candente e controverso. A repressão em regiões como Xinjiang e Tibete atraiu a atenção internacional, gerando um dilema moral que confronta governos e cidadãos. Pode uma superpotência ser verdadeiramente grande se ignora as vozes de seu próprio povo? Este dilema não apenas levanta questões sobre a ética do poder, mas também nos convida a refletir sobre o futuro de uma nação que, embora brilhe com a luz do progresso, ainda tem sombras a enfrentar. À medida que o século XXI avança, o legado da China se encontra em uma encruzilhada. Sua influência global é inegável, mas as promessas de um futuro brilhante se entrelaçam com os desafios que espreitam na penumbra. Neste complexo emaranhado de poder, ambição e vulnerabilidade, vislumbra-se um horizonte incerto. No entanto, à medida que nos aprofundamos no próximo capítulo, exploraremos não apenas os desafios que pairam sobre esta superpotência, mas também as promessas que aguardam no futuro. A história da China ainda está longe de concluir, e a pergunta que paira sobre nós é: que surpresas nos reserva o destino desta nação em sua busca por um lugar preeminente no mundo? Neste vasto panorama que se desdobra diante de nós, onde as sombras do passado se entrelaçam com as luzes do presente, nos encontramos ao final de uma jornada que percorreu milênios. Desde as antigas dinastias que forjaram os alicerces da civilização chinesa, até o brilho contemporâneo de uma potência global, a história da China é um enigma que continua a se revelar em cada capítulo. No último sussurro de nosso relato, nos perguntamos: quais são os desafios e promessas que esta nação enfrenta na porta do futuro? Ao adentrarmos no século XXI, a China se encontra em uma encruzilhada crucial, onde o crescimento econômico, as mudanças climáticas e os direitos humanos emergem como as sombras que ameaçam seu luminoso ascenso. No coração dessa transformação, um mistério persiste: como equilibrar a prosperidade com a sustentabilidade? O crescimento vertiginoso de sua economia elevou milhões de cidadãos à classe média, um fenômeno que foi elogiado em todo o mundo. No entanto, esse mesmo crescimento deixou um rastro de devastação ambiental. As cidades se afogam na poluição e o ar se torna irrespirável, criando um eco inquietante de advertências sobre o futuro do planeta. A narrativa do desenvolvimento econômico, impulsionada pela industrialização desenfreada, levanta uma pergunta inquietante: que preço está sendo pago pelo progresso? As promessas de riqueza e modernidade são ofuscadas por crises ecológicas que ameaçam a saúde de seus cidadãos e a biodiversidade do país. Nesse contexto, as mudanças climáticas se apresentam como um desafio monumental, um verdadeiro enigma que exige respostas imediatas. A cada grau que o planeta se aquece, as geleiras tibetanas derretem, os desertos se expandem e as inundações arrasam as terras agrícolas. Poderá a China, que se ergue como líder na produção de energia renovável, encontrar o caminho para um futuro sustentável?
Enquanto enfrenta essas adversidades, o eco de outro desafio ressoa nas ruas e fóruns do país: os direitos humanos. À medida que a nação adentra uma era de vigilância e controle, o diálogo sobre liberdade e dignidade humana se torna uma chama tênue, frequentemente silenciada. As vozes que clamam por justiça e equidade encontram-se em um delicado equilíbrio com as políticas do Estado. É possível que o legado da história, marcado por lutas e sacrifícios, possa se transformar em um farol de esperança para as gerações vindouras. Nesse contexto, surgem novos atores no cenário global. A juventude chinesa, empoderada pela tecnologia e pela interconexão, se torna uma força vital, disposta a desafiar as normas estabelecidas. As redes sociais, muitas vezes vistas como uma arma de dois gumes, abriram canais para a expressão cultural e a dissidência, criando um novo campo de batalha pela voz e pela liberdade. Poderão essas novas gerações, que carregam consigo o eco da história, ser os arquitetos de um futuro mais justo e equitativo? À medida que o pano se levanta sobre essas questões prementes, a pergunta se torna ainda mais crucial: que legado a China deixará para a humanidade? A resposta a esse enigma é tão incerta quanto fascinante. A história nos ensinou que cada civilização enfrenta altos e baixos, e que em cada sombra também há uma luz. As decisões que forem tomadas neste momento crítico terão repercussões não apenas para a China, mas para o mundo como um todo. Na vasta rede de conexões que se estende além de suas fronteiras, o futuro da China está intrinsecamente ligado ao destino do planeta. A promessa de um futuro brilhante pode ser alcançada se caminhos em direção à sustentabilidade, à justiça e à inclusão forem traçados. Nesta jornada rumo ao desconhecido, a humanidade observa, espera e, em última instância, se pergunta: será este o renascimento de uma civilização que, ao final, encontre o equilíbrio entre seu legado e seu futuro? Assim, na porta de um novo capítulo, deixamos para trás as páginas de uma história rica e complexa para contemplar as infinitas possibilidades que se desdobram diante de nós. Com cada decisão, cada passo à frente, a China está não apenas escrevendo sua própria história, mas também contribuindo para a narrativa coletiva de um mundo em constante mudança. E como eco de sua vasta história, a pergunta persiste: que segredos ainda aguardam nas profundezas do tempo?